Daí galera, que é o Mito Create, sejam bem-vindos ao Mito TV. E esse vídeo aqui é muito importante para mim. É um vídeo que eu queria fazer há muitos e muitos anos. E agora finalmente estou trazendo aí a minha opinião para todo mundo. Uma grande recomendação de uma grande história para vocês, que é a novela Pantanal. Eu sei que tem gente que tem preconceito, novela, não sei o que. Mas sim, cara, as novelas elas têm aí, tem grandes novelas, grandes histórias. Eu vi algumas muito boas, eu não sei se eu vou fazer vídeo das outras, mas até poderia, né? Como é o meu primeiro vídeo sobre esse assunto, e é um tipo de conteúdo que eu não consumi muito, né? Quando eu era pequeno, a gente ficava refém ali, né, da televisão e não tinha internet. Eu era obrigado a ver, eu vi muitas novelas quando eu era pequeno. Muitas, né? Muitas, quase todas. Mas depois ali de 2010 em diante, eu acho, um pouco antes, eu já não via mais televisão. Então faz muito tempo que eu não vejo. Mas eu tenho essa recomendação para fazer para vocês. E para mim foi a melhor novela que eu vi, foi essa aí, o Pantanal. Mano, é simplesmente inacreditável. Eu já peço de cara que vocês confiem no que eu tô falando já de primeira, que é assistir essa novela. Então eu tenho duas etapas desse vídeo para fazer para vocês. Depois vocês vão entender o que é, tá? A segunda etapa. Então a gente tá aí, tá vendo a novela. Ela lançou no ano que eu nasci. Então óbvio que eu não vi no lançamento. Eu vi em... eu não lembro qual foi o ano que ela reprisou na televisão, mas eu vi 2006, eu acho. Não sei quando é que foi que ela reprisou, mas eu vi quando eu era jovem ali, né? E cara, eu gostei demais da novela. Gostei muito, muito, muito. Depois eu fui atrás dela e tive que comprar na internet, porque não existe outra maneira de ver. Esse aqui é o grande problema de vocês ver essa clássica aí, que pra encontrar é complicado. Eu tive que encontrar na internet, comprei, tenho ela. E a única forma de ver, eu já vi várias vezes, eu mostrei pra minha esposa também, ela gostou demais. Cara, é uma história simplesmente espetacular, simplesmente incrível. Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês tudo o que é a história aí. E... cara, fica até o final, porque mesmo sendo uma novela, cara, nem dá pra considerar uma novela, é uma obra, é uma história, não sei, cara, é um negócio épico, único, um momento único. Isso aqui é um patrimônio brasileiro, é um patrimônio histórico aí, que todo mundo precisa assistir, principalmente essa versão aqui que eu tô mostrando pra vocês, de 1990, é foda. E foi filmado lá no Pantanal mesmo. O pessoal teve muita dificuldade para poder filmar. E inclusive ela foi... eu não lembro qual foi a rede que ela passou. Não tô lembrando. A Manchete, eu acho que foi que passou a original, né? Essa galera que fez essa novela chegou pra Globo e eles não quiseram filmar a novela. Disseram que... os atores da Globo não vão pro meio do mato, não sei o que. Fizeram lá, desprezaram a novela, né? Depois saiu lá. Foi um dos recordes, um dos maiores sucessos da televisão na época, né? Ainda mais um canal igual. Acho que era Manchete, não lembro agora, cara. Acho que era Manchete. É muito antigo, né? Difícil do cara lembrar assim. Inclusive é no ano que eu nasci, né, cara? Então, porra, tem 32 anos que saiu isso aqui, mano. Vocês têm uma noção, hein? E aí eles não quiseram e depois a Globo se arrependeu pro resto da vida e vai voltar esse assunto depois no vídeo aí, né? E era muito difícil, os caras... foi difícil mesmo para eles gravar, foi um negócio bem complicado. Era uma época que a recém estava começando as grandes novelas, as grandes produções, né, do Brasil. E inclusive essa novela ela tem bastante peculiaridades aí. Se não me engano, ela foi a primeira novela a aparecer um homem nu, algo assim, ou seminu. Ela tem um esquema assim, eu só não sei dizer para vocês agora. Só que, cara, é uma história pura, é uma história que te deixa triste, te deixa feliz. Meu, nossa, é um negócio que mexe mesmo com a gente. Eu mesmo, se eu ver 10 vezes essa novela, vai ser sempre as mesmas emoções que eu vou ter. É muito bom. E aí, como é muito antigo, né, os atores aí estão tudo, né, bem novinho e tal, eu vou ler aqui pra vocês o nome dos atores. Talvez vocês conheçam eles atualmente aí, né, mas aqui é a versão jovem deles, né. A Juma, que é a personagem principal, né, a mulher principal. A Cristina Oliveira, tá? O Cláudio Marzo, aqui Juventino, mas esse aqui é o avô, né? Primeira versão. Depois vocês vão entender. O Marcos Winter, Jussara Freire, Marcos Palmeira, pô, esse aqui vocês conhecem, né?
Deixa eu ver quem mais aqui é relevante pra gente falar. Tem a Carolina Ferraz aqui também, mas ela tem um papel meio menor, meio pequeno aqui, né? Tem aqui Natália Timber e o Sérgio Brito, que são aí as caras que mais aparecem aí na novela, né? Tem aqui o óbvio, né? O Paulo Gorgulho também, que foi um cara muito foda aí, que fez uma participação incrível, né? E tem muitos atores aqui que fizeram 2, 3 personagens, né? Fizeram em 2 ou 3, aí tem alguns ali que fizeram. Então foi bem complicado para eles fazer de certa caracterização na hora lá, mudar de personagem. Então o que é a história, sem mais delongas aí, né? Começa com o Cláudio Marzo aqui, que ele é o Joventino, mas ele também é o José Leôncio, tá? Deixa eu abrir aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês os 2 papéis que ele teve aqui, né? Bom, eu não consegui achar aqui onde mostra que ele fez os 2 personagens, né? Aqui tá Joventino Leôncio, mas ele também é o José Leôncio, que é o principal aí dessa versão, né? Que a gente tá vendo. E, cara, a atuação desse cara aqui, bom, todos eles, né? Todos é excelente. E ele é o personagem principal mesmo, né? A história mesmo é centrada na história do José Leôncio. É um cara que viveu na garupa do pai, naquela época que tinha comitiva, eles iam de levar boi, comprava boi, levava, trazia. E eram pessoas que viviam na rua, né? E ele aprendeu, inclusive, na garupa do pai, ele aprendeu ali a ler e escrever. Então ele é um bicho bem bruto mesmo. E esse bicho bem bruto acaba tendo a vida dele lá no meio do Pantanal. E um certo dia ele tem que ir cobrar uma dívida na cidade. Mano, é muito legal, cara, ver esse cara que é um bronco, né? Ver ele ali no meio da cidade, até na hora de chamar o elevador. Mano, é tudo muito hilário. Ele não conhece nada da cidade, ele tem uma breve noção. E ele vai lá cobrar esse cara. Aí, quando ele vai lá cobrar esse cara, ele acaba conhecendo a Madeleine, só que nem tem foto aqui. Não tá nem com foto o perfil dela aqui. Ele acaba conhecendo, que é muito antigo, né? Ele vai conhecendo a Madeleine e aí acaba se apaixonando por ela ali. E aí eles dormem, né? Junto, né? Vão num hotel lá e tal. E aquela época era um negócio muito, muito forte. Inclusive toda essa série tem que entender que ela é lá de 30 anos atrás. Então ela tem os costumes de lá, ela tem as notícias da época de lá, as coisas que aconteceram, coisas que aconteceram na história, coisas que aconteceram na mídia, tudo tem lá, né? Então, vocês têm que entender isso aí, né? Que tem uma visão bem diferente atualmente. Quem vai pegar ela agora vai ter uma visão bem diferente, mas é muito gostoso porque virou um patrimônio, pegou bem aquela época lá. E aí eles têm um negócio de que, dormiu com a minha filha, então tem que se casar. Era assim lá, cara, era assim. Até se bobeasse, só fosse um namorinho, ele já tinha que casar, era firmar compromisso mesmo naquela época, né? Aí ele acaba casando com ela e levando ela pra morar no Pantanal. Então toda essa história é centrada nisso, cara. É uma história muito triste, velho. Eu queria falar alguns spoilers, mas eu não vou, né? Porque eu quero muito que vocês vejam. E aí a Madeleine vai morar lá no meio do mato, digamos assim, como ela sempre fala, né? E tem um filho dele lá, o Joventino, né? Joventino pequenininho. E foi aquela coisa ali de paixão e tal, e ela cai na real e não quer mais ficar lá. E ela vai embora com o filho dela. Tá certo que isso é um spoiler, né? Vocês podem achar que é um spoiler, mas a história é muito longa. E eu preciso dar um contexto pra vocês aqui. E ela vai embora de volta e deixa o Zé Leôncio sozinho lá, sem o filho. E eu tô deixando de contar muitas coisas, tá? Tem coisas que rolam no meio aí, né? E aí o José Leôncio acaba se separando do seu filho, até porque são 2 mundos diferentes, né? O José Leôncio e a Madeleine são 2 pessoas totalmente diferentes. Foi um calor do momento, uma paixão, um amor que teve lá. E aí acabaram ali produzindo um filhinho, né? E aí é isso que acontece. O José Leôncio acaba pegando raiva. E porque ele poderia fazer uma besteira, até porque naquela época bicharada era bruta, né, cara? Eu vou lá, vou matar, eu vou não sei o quê. Mas ele não faz isso, ele acaba deixando e ele cuida dessa criança por todos os anos, manda dinheiro. Só que a mãe dele fala que ele tá morto e tal. Então tem aquele negócio de que o menino é muito distante dele, muito distante. Só que chega a certa idade que ele quer conhecer o pai. Cara,
Meu, essa história é muito boa, cara. Dá vontade de ver de novo, só de contar pra vocês aqui, velho. E aí o Juventino, ele vai visitar o pai dele. Né? Ele vai visitar. Depois ele acaba descobrindo que o pai dele tá vivo, que era mentira da mãe dele e tal. E ele vai visitar o pai. Só que, mano, tu imagina, cara, um monte de bicho bruto no meio da flor, do mato. E chega um menininho da cidade pra poder... Cara, é muito foda, mano. Pra poder conhecer o pai, só que assim... o pai tá esperando um peão, cara. O pai dele tá esperando um peãozinho. E chega lá, é um menininho da cidade. Todo mundo chama ele de Flozô. Inclusive, Flozô é como se fosse gay, essas coisas, né? E por causa do jeito dele. Todo mundo acha que ele é gay por causa disso. Mas assim, não pensem assim que a série ela quer forçar a barra nesse sentido. Não, cara, isso aí é 30 anos atrás. 30 anos atrás. Então é bem natural essa questão deles achar. E aí é os peão que chama ele de Flozô lá, né? E aí quando ele vai comer a primeira vez, ele pede num prato. O pai dele dá pra ele na boca assim pra comer, né? Eu quero comer num prato, né? Fala assim, nossa... E isso é muito legal, cara, porque aí eles estão esperando um cara bruto, porque tem um cara bruto que foi criado pelo Zé Leôncio, que é o filho da Filó. É uma mulher lá de Currutela, que eles falam muito esse termo, é como se fosse casa das moças, né? Nossa. E aí ele tira ela de lá e traz pra morar na casa dele, vira empregada dele. E depois acaba virando a mulher dele, né? Acaba ficando lá do lado dele. E aí o Zé Leôncio, ele tem um filho com ela também, que é o Tadeu, que é o Marcos Palmeira que tá aqui. Então ele tem esse filho já ali, né? Então ele pegou aquele substituto peão ali, né? Então ele achou que ia ser um Tadeuzinho que ia chegar, né? Que ia ser um Tadeu. E não. Então a história é nisso, né? Desse desencontro. Só que em contrapartida tem toda uma outra história embutida nisso aí, que é a história dos Marruá, né? A história dos Marruá. Eu não vou falar muito sobre a história dos Marruá para não estragar aí uma grande surpresa para vocês, mas é o outro lado da história. Essas são as duas histórias contadas. E a questão aí dos Marruá, eles são pessoas que sofreram muito com o tempo e vêm parar lá no Pantanal, fugidos, por algum motivo que eu não vou ficar falando, que isso eu considero um spoiler mesmo, que não vale a pena falar. E aí eles acabam tendo uma filha lá, que é a Juma, que viveu no meio do mato, né? E eles ficaram numa casinha lá no terreno do José Leôncio. Então, o que acontece é que a menina do meio do mato se encontra com o menino da cidade. Isso aí, né? Você já poderia imaginar. Só que não vou dizer como, nem de que maneira, mas o grande astral dessa história é isso. O amor desses dois, o amor do Zé Leôncio e da Madeleine e muitas outras coisas que acontecem. Só que, olha, eu acho que é uma das histórias mais tristes é a história do José Leôncio, um cara que sofreu. A gente se pergunta, meu Deus, mano, até quando esse maluco vai sofrer até o fim da história? Mas é muito legal o que acontece. Ele acaba recuperando o seu filho, acaba tendo muitas surpresas em relação a filhos também. Então é muito, muito legal essa história. Cara, essa história mora no meu coração de uma forma assim que é muito emocionante até de falar dessa novela que eu continuo não acreditando. Eu já tô gravando, mas eu continuo não acreditando que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, porque pra mim é de extrema importância, cara. Então, dá até pra esquecer que é novela, porque quando a gente fala que é novela, você fala, ih, novela, não. Tem esse preconceito, né? Muita gente tem esse preconceito. Agora, quem não tem, e se tem, quebra esse preconceito por mim nesse vídeo aqui, porque vai fazer muita diferença pra vocês, pra mim, se vocês pegar essa dica. Pode ali, assiste, cara, 2 ou 3 episódios, se não gostar, deixa quieto. Mas é que assim, a história se passa numa época do José Leôncio pequeno, José Leôncio jovem, José Leôncio adulto e José Leôncio com mais idade. Então são várias eras que a novela vai passando. Então a gente vê a transformação dos personagens. Isso é muito bom, cara. Tu vê os personagens pequeno, grande, adulto, e tu vê toda a evolução de todo mundo troca. Por exemplo, tem a primeira fase, que é quando o José Leôncio é jovem ali, tem uns 20 e poucos anos, adulto já, né? E depois, quando o Juventino volta, troca todos os atores. E essa troca é foda demais, é simplesmente perfeito. Parece realmente que e são atores bem diferentes, mas a gente acaba aceitando e compreendendo. Não, esse aí é tal, passou o tempo. Então é 2 etapas, são praticamente 2 novelas. O começo, que tem vários episódios que
na versão deles mais jovem e depois tem eles na versão mais avançada. E é muito legal. Quando faz a transição, cara, que momento espetacular quando faz a transição da primeira etapa para a segunda etapa. E aí, somado com tudo isso, eu tenho para dizer para vocês que essa novela tem uma... Bom, a atuação é simplesmente espetacular, tá? Simplesmente espetacular. E... Bom, aí estão os personagens. Eu queria falar, mas eu vou ficar quieto, não vou falar muito. E aí estão os dois principais, né? O Juventino e a Juma. E é muito legal, cara, a relação deles ali, né? A relação entre eles. Mas existe um elemento, dois elementos, na verdade, nessa história, que são os elementos chaves para mim indicar para vocês essa história aqui. A trilha sonora é algo que, meu Deus, cara. Tem o Sérgio Reis também na novela, eu gosto muito. Eu sei que o Sérgio Reis andou se movendo em muitas tretas atualmente por causa de política e tal, mas eu não tô falando disso, entendeu? Eu tô falando só do ator, do músico, né? Inclusive tem rodas de viola, é algo muito especial, cara. A gente escutar as músicas da época é algo assim que é muito bom, né? Muito bom. E a trilha sonora é um negócio muito incrível, cara. É de chorar ouvindo. Eu tenho certeza que tem gente que vai chorar lembrando dessas músicas aí. E o som dessa novela, ela tem um som misterioso. Barulhos assim que dão um tom de mistério pra essa série, um tom assim de místico, um tom de... meio que até folclórico, eu diria assim, porque a gente tem um elemento especial, que eu não vou falar nada sobre ele, mas só vou fazer uma descrição, que se chama Velho do Rio. O Velho do Rio é como se fosse uma figura mística que tá ali, protegendo as pessoas, protegendo os animais, protegendo a floresta, e esse é o motivo de eu indicar essa história pra vocês, é o Velho do Rio. É como se ele fosse um defensor da natureza, como se ele fosse algo parte do folclore brasileiro, sabe? Como se fosse, né? Como se ele fosse um deus daquelas matas ali, um protetor. E ele tá muito ligado com os personagens principais, e eu não vou falar nada mais além disso. Então, por causa dele, cenas que ele aparece, cenas incrivelmente místicas, e eu diria até assim que tem, entre aspas, poderes especiais que tem o Velho do Rio. Só que todo o Pantanal, ele tem coisas estranhas, mistérios inexplicáveis, que, mano, é tipo os mistérios do Lost, por exemplo, sabe? E também tem um violeiro que fez pacto com o diabo. Mano, o misticismo dessa série, rapaz... Eu chamo de série, nem vou chamar de novela, é série. É inacreditável, cara, como que isso mexe com a pessoa, deixa a gente... Mano, como que isso aconteceu, cara? Velho, tem tanta coisa que acontece que eu não vou falar pra vocês, porque eu não sou trouxa de falar. Eu vou deixar vocês descobrir. Acreditem no que eu tô falando. E merece cada minuto, cada cena, cada personagem, é tudo muito bem escrito. E agora eu vou falar pra vocês algo que não dá pra acreditar. Mas lembra que eu falei da Globo? E a Globo conseguiu fazer um remake, a versão deles. E o que será que eu achei da versão deles? O que vocês acham que eu vou falar? Ih, vai falar da Globo? Ih, meu Deus. Olha, eu diria pra vocês esquecer que é da Globo, porque os caras fizeram um negócio com maestria. E olha que eu já vi várias vezes a outra versão. E o meu maior medo era que eles destruíssem essa história. E cara, eu não sei como é que eles conseguiram, mas eu dou parabéns pros caras. Conseguiram. Eles conseguiram fazer um remake de respeito. Tem todo ele na Globoplay. Vale a pena assinar só por causa dessa novela. Apesar de que eu indico primeiro vocês verem a versão antiga, porque apesar dela ser uma nova versão, tem coisas que eles cortaram daqui que eu não curti, isso eu não achei legal. Mas também tem coisas que eles colocaram aí que deixaram muito incrível. Então assim, como a série de 1990 tinha muitas limitações técnicas, coisas que foram cortadas para lá que não puderam ser colocado aqui, muita cena ficou melhor, mais explicado, deu para entender muito melhor, o contexto ficou melhor. Mesmo assim eu acho o original insuperável, dos atores, tudo, né? E a época de lá ser mais atual. Então essa aqui tá modernizada, tem telefone, tem internet, eles tiveram que ter um trabalho bem fodido para trazer a série atualmente. Os atores simplesmente espetacular, os atores que colocaram. E, inclusive o Marcos Palmeira, ele virou o Zé Leôncio aqui, então ele foi o Tadeu e foi o Zé Leôncio. Então
Muitos atores, cara, eu não sei como é que eles fizeram, mas ficou muito bom. E muitos atores foram homenageados aqui, cara, dos antigos. Os atores antigos apareceram aqui em forma de homenagem. Eles incluíram os atores de uma forma muito incrível, colocaram novos personagens e incluíram alguns dos antigos como novos personagens que se encaixam perfeitamente na história. Eu adorei isso aqui, eu vi com a Cassiana também, minha esposa. Eu amei esse remake aí, cara, que coisa mais foda. Agora, para não dizer que eu amei 100%, eu tenho uma reclamação a se fazer. A Globo, como é Globo, né? Todos os assuntos polêmicos do passado, a Globo forçou um pouco a barra aqui, né? Ela meio que exagerou, tipo homofobia, né? Que tinha lá, eles colocaram muito, né? Machismo que tinha lá, eles colocaram muito. Então assim, teve partes ali que eles forçaram muito a barra. Nossa, mas forçaram que, meu Deus. Mesmo assim eu não vou dizer, não assistam e tal. É aquilo, eu não tô defendendo o que os caras fizeram, jamais. Eu odiei ali, tipo... E colocaram também até racismo, que não tinha. Não tô dizendo que colocar racismo em uma série não seja bom. É uma temática boa, só que a série antiga já tinha uma dose boa de assuntos polêmicos. Eles incluíram esse, mudaram algumas histórias só pra incluir o racismo. Eu gostei, só que nessa mudança aí algumas coisas faltaram lá. Então tem cenas épicas aqui, tem cenas épicas lá. E o melhor de tudo, a minha cabeça explodiu num episódio, cara. Eu deixo aqui até uma menção honrosa pra quem foi, se alguém que fez aí estiver vendo meu vídeo, ou sabe de quem foi a ideia, eu parabenizo a pessoa que fez isso nessa série. Eles conseguiram, mano, eu vou falar, vocês não vão acreditar. Eles conseguiram meio que criar um multiverso das duas séries. Meio que incluíram as duas em uma. Com um gesto simples. No episódio 109, eu acho, eu não lembro agora qual que foi. Eles fizeram uma homenagem ao primeiro Velho do Rio, né? Spoilermente falando. E eu não acreditei quando eu vi. Fizeram uma homenagem aí ao Carlos Marzo. E eu realmente... Ali me caiu, cara. Ali a série me ganhou, né? Ali toda aquela forçação de barra ali dos assuntos, que teve alguns momentos que eles forçaram muito, eu acabei dizendo, caralho, mano, eu nem vou me irritar mais com o que fizeram, porque essa homenagem é simplesmente épico. É meio que criou um multiverso, cara. Eu gelei, quando eu vi, cara, eu gelei, mano, eu pensei assim, como assim, o que esses caras inventaram? E eu adorei. Foi pouco, foi pequeno, mas foi um gesto simbólico pra mim. Eu digo que parabéns à Globo, é raro isso acontecer, mas sim, eu tô elogiando o trabalho da Globo, o trabalho que eles fizeram. Tudo ficou bom, as duas épocas, as duas eras também ficou excelente, todos os atores muito bem feitos, os poderes do Velho do Rio muito mais foda nessa versão aqui. Só que nessa versão aqui a trilha sonora também muito espetacular, muito boa, mas eles incluíram algumas músicas mais novas que eu não curti muito e tirou um pouco do mistério, naqueles sons de mistério que eu falei que se passava assim, como uma trilha sonora misteriosa. Eles removeram isso aí, não tem nessa versão. Então, eu não sei nem o que falar mais aqui, sem dar spoiler, mas eu digo, pelo amor de Deus, cara, isso não pode passar em branco. Se vocês não conseguirem ver a original, assiste essa, vai por mim. É da Globo? Foda-se, interessa. É novela? Foda-se. Tira o preconceito e assista. Eu nem sei o que vai ter nos comentários aqui, né? É capaz de ter gente até me xingando. Ih, recomendando novela. Mano, vocês nem sabem o que vocês estão falando. Então, é simplesmente assim, cara, uma história que ficou marcado pra mim. E eu recém terminei de assistir essa aí. Faz uns meses aí que acabou essa novela aí. E quando acabou, eu assim, cara, dá até vontade de chorar, mano. Porque o cara se acostumar de novo com essa história e... o que acontece, as coisas boas, as coisas ruins, momentos tristes, momento de raiva. E, cara, digo de novo, né? Eu recomendo vocês assistir. Eu amei as duas versões. Com certeza ainda prefiro a primeira. Mas o meu maior medo é eles descaracterizar os personagens e mudar tudo. E, felizmente, isso não aconteceu, tá? Só um pouco dos assuntos ali, mas... muitas cenas, por exemplo, lá da primeira mesmo, quando o José Leôncio era pequenininho, a história do José Leôncio, toda ela é contada, toda a trajetória é bem melhor, né? Toda aquela
tudo é melhor contado nessa versão aqui, com cenas melhores. Mas teve alguns cortes e cenas diferentes que eu achava melhor naquela lá. Então, por isso que são duas versões, mas que são obrigatórias ser vista as duas. Então vocês têm aí, ó, uns 500 episódios no total das duas, acho que vocês vê, de uma história incrível. Se vocês querem uma história incrível, vai por mim, confia em mim. Eu jamais ia trazer uma porcaria pra vocês aqui. Só que, lembrando de novo, tem algumas forçações de barra nessa versão aqui que dá pra tolerar. Porque a Globo é Globo, né? Eles têm que botar essas porra em tudo agora. Só que, infelizmente, tem o contexto da outra, porque realmente existiu lá. Agora, a questão do racismo, eles realmente incluíram, mudaram histórias só pra poder incluir isso aí. Então eu achei que exageraram. Falei, porra, mais um assunto polêmico. Tudo bem, coloca, Globo. É o que vocês gostam, né? Polêmica, né? Então, eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês escutem a minha dica. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo aí já assistiram as duas versões também. Então não tenha vergonha de comentar que vocês assistiram, né? Fala aí, comenta, fala o que achou. Eu quero muito saber a opinião de vocês, se não viu e se vai ver com a minha recomendação aqui. Então, obrigado a todos pela visualização. Comenta aí, por favor, para ajudar o canal. Vira membro também se puder, vira inscrito e falou!